Recentemente me deparei com uma situação que sobrecarrega muito minha consciência e pensei que seria útil discuti-la com estranhos. Veja, suspeito que algo do passado de minha esposa veio à tona e agora está trazendo alguma ambiguidade ao nosso relacionamento. Embora eu acredite que ela possa estar envolvida num relacionamento físico, também reconheço que existe a possibilidade de eu estar exagerando. Considerando tudo o que está acontecendo, parece-me que minha esposa está me traindo no casamento. Para esclarecer a situação, direi que sou um homem de 31 anos, casado e feliz com sua esposa de 30 anos, que mora na movimentada cidade de Detroit. Até agora, nosso casamento tem sido maravilhoso e eu valorizo muito nosso relacionamento. Há cerca de 11 anos, visitei os pais da minha esposa. Foi nessa altura que a sua amiga mais próxima, a quem chamaremos de Mandy, dirigiu-se a mim com uma pergunta direta. A questão de por que ainda não decorei o dedo da amiga dela com um anel me pegou de surpresa. Surpreendentemente, minha namorada não interferiu, deixando-me decifrar rapidamente a essência da questão. Percebendo que eles se importam e amam sinceramente minha namorada, senti alegria. Portanto, sentindo profundo carinho, decidi me casar com ela. 2 anos depois, trocamos votos matrimoniais e hoje temos 2 filhas belíssimas. Casar foi um acontecimento extremamente alegre para mim, pois sempre me imaginei como um marido e pai dedicado no futuro. Minha esposa, querendo organizar um casamento luxuoso, garantiu que muitos convidados comparecessem, incluindo nossos parentes de Porto Rico. Apesar de não sermos ricos, tínhamos orgulho de podermos sustentar a nossa família cuidando dos nossos filhos. É importante notar que minha esposa é uma pessoa verdadeiramente única. Ela não é apenas inteligente e interessante, mas também tem um maravilhoso senso de humor, o que é inesperado para uma pessoa tão incrível como ela. Ela era uma mãe maravilhosa, e nossas 2 filhas, de 7 e 4 anos, a adoravam e admiravam. Nosso filho mais velho até a imitou de várias maneiras. Expressei constantemente minha admiração por ela. Ela não era apenas bonita, mas seu sorriso, olhos castanhos e principalmente uma figura deslumbrante me fascinaram. Independentemente de ela estar usando um lindo vestido ou jeans justos, seu físico esbelto e cheio chamava a atenção. Ela sempre esteve confiante em sua aparência e irradiava alegria. Esse fato fez minha mãe pensar que ela tem autoconfiança excessiva, e talvez ela tenha razão, embora isso nunca tenha me incomodado muito. Eu trabalho para uma organização de design que faz reparos e minha esposa tem seu próprio salão de beleza. Este facto nunca me surpreendeu porque ela sempre foi uma amante da moda, embora afirmasse o contrário. Minha esposa estava sempre atenta às últimas tendências e tinha um desejo insaciável por tudo que era novo. Quer fosse o iPhone mais recente, saltos da moda ou roupas de grife, ela se sentia obrigada a possuí-los. Esse comportamento muitas vezes me fez revirar os olhos. Como o dinheiro era dela, evitei comentar até que ela se tornasse mãe, o que a forçou a cortar custos. Em vez de se entregar a um estilo de vida glamouroso, ela agora coloca as nossas filhas em primeiro lugar. Ela passou a usar um modelo de iPhone um pouco mais antigo e reduziu o custo de compra de roupas de grife, preferindo looks mais simples que nossas filhas gostam de usar. Ela deixa roupas mais lindas para ocasiões especiais ou quando saímos de férias. Também tive que cortar alguns prazeres, mas foi insignificante se comparado à importância dos nossos filhos e à prioridade da nossa família. No início estava tudo bem, mas ultimamente tenho notado alguns problemas. Tudo começou com o fato de que minha esposa e eu encontramos inesperadamente o ex-companheiro de sua ex-namorada. Aconteceu quando estávamos no supermercado, comprando mantimentos para nossa família. A nossa filha mais velha lembrou-nos dos bolos desejados e a minha mulher pediu-me que a acompanhasse na escolha dos seus bolos preferidos. Quando ela finalmente decidiu experimentar um novo sabor, saímos do corredor e vimos que minha esposa estava conversando animadamente com um homem desconhecido, com risadas enchendo o ar. Enquanto minha filha comia um bolo, minha esposa aproveitou para me apresentar a ele. Segundo ela, ele era o ex-namorado de Tasha de um passado distante. No começo eu mal me lembrava quem era Tasha,
mas então me dei conta. Ela foi colega de minha esposa em um emprego anterior, antes de abrir seu próprio negócio. Trey, como vamos chamá-lo, revelou-se alegre e amigável, por isso não me preocupei. Seu comportamento excessivamente alegre quando sorria para ele tornava a situação desconfortável. No final, eu disse a ela que era hora de irmos preparar o jantar, ao que Trey respondeu com uma risada que estava feliz em nos ver durante a viagem de carro para casa. Minha esposa compartilhou sua surpresa ao encontrá-lo no supermercado. Ela também mencionou sua surpresa ao descobrir sobre a separação de Tasha e Trey. Perguntei quando ela conversou pela última vez com Tasha e ela me disse que foi há cerca de 4 anos. Depois de saber disso, não pude deixar de chegar à conclusão de que, sem dúvida, eles haviam se distanciado um do outro. A princípio pensei que seria o fim de todas as novidades sobre a pista. Mas à medida que os dias se transformaram em semanas, tornou-se óbvio que Trey e minha esposa mantinham contato regular. Eles conversaram ao telefone e se comunicaram nas redes sociais. Ocasionalmente ele me mencionava, o que me fazia sentir desapegado. Gradualmente, a comunicação deles tornou-se mais animada. As conversas se arrastaram até tarde da noite. No domingo, quando chegou o domingo do Super Bowl, surgiram suspeitas em mim. À tarde, tentei fazer uma pergunta à minha esposa, mas ela estava absorta em uma conversa telefônica com Trey. Sem pensar 2 vezes, ela me respondeu e continuou conversando. Depois de um tempo, ela veio até mim e me informou inesperadamente que Trey queria falar comigo. Perplexo, peguei o telefone e perguntei sobre suas intenções. Para minha surpresa, ele perguntou se eu iria assistir ao Super Bowl, ao que confirmei meus planos. Sorrindo, ele disse que isso também o divertia e se ofereceu para assistir ao jogo juntos. Demonstrei interesse, mas como temos filhos duvidei que ele concordasse com isso. Depois de outra risada, ele abandonou a ideia e devolveu o telefone para minha esposa. Presumindo que a conversa tivesse terminado, fiquei surpreso quando minha esposa voltou algumas horas depois e me informou que Trey queria falar comigo novamente. Ele me ofereceu a oportunidade de escapar de casa, se possível. O amigo dele está dando uma festa do Super Bowl e posso me juntar a eles para assistir ao jogo. Por sugestão de minha esposa, ela prometeu entrar em contato com o irmão e pedir-lhe que buscasse os filhos mais cedo para que pudéssemos ir a esta festa um pouco mais tarde. Intrigado com essa ideia, concordei em me juntar a ela. Depois que meu irmão pegou as crianças, nos preparamos e finalmente chegamos ao local de encontro durante um intervalo do espetáculo, conversando com todos os presentes. Ficou claro para mim que esta festa foi organizada em homenagem a um fervoroso torcedor do Cincinnati Bengals. Durante a festa, o anfitrião discutiu com entusiasmo o possível resultado do jogo, esperando fervorosamente que os Bengals perdessem. Seu desejo foi, sem dúvida, realizado. Os Bengals foram derrotados em uma partida contra os Rams, o que fez com que esse torcedor convicto perdesse a expressão arrogante. Depois de rir muito desse homem, gostamos da companhia. Mas ao ver minha esposa se comunicar com Trey, comecei a ficar desconfiado. Na conversa deles, senti uma certa exclusividade e preocupação. Pensando que a minha falta de comunicação poderia ser a razão disso, decidi participar mais ativamente das conversas. No final, perguntei sobre o motivo do rompimento de Trey e Tasha. Trey disse que eles estavam apenas namorando e que não havia obrigações sérias no relacionamento deles. Minha esposa ficou surpresa com isso e notou com um sorriso que Tasha demonstrava interesse genuíno por Trey. Pouco depois, me despedi, dizendo que precisava pegar outro Smirnoff no refrigerador da varanda. Depois de conversar com várias pessoas na varanda, voltei para casa. Voltando para casa, queria encontrar minha esposa. Para minha surpresa, notei que eles estavam conversando, escondidos num canto. Eu estava prestes a me aproximar deles, mas não gostei de algo na conversa deles. A forma como ele estava posicionado, muito próximo dela, me causou alguns sentimentos desagradáveis. Sentindo minha ansiedade, decidi me conter,
ficando fora de vista e observando o que estava acontecendo. Para minha surpresa, ele pegou a mão da minha esposa, ao que ela respondeu com uma risadinha tímida. Quando foram para a cozinha, ele começou a examiná-la abertamente por trás. Em estado de choque, só consegui murmurar: que diabos? A curiosidade tomou conta de mim e me aproximei cautelosamente para ter uma visão melhor do que estava acontecendo na cozinha. Minha esposa estava na pia conversando com outra garota. Minha esposa estava de costas para Trey, mas quando ela estava conversando com minha esposa, percebeu que Trey estava olhando para ela. Acho que ela disse isso para minha esposa, que se virou e sorriu para ele. Continuando a conversar com a garota, minha esposa percebeu que Trey estava olhando para ela por trás, o que torna seu interesse bastante óbvio. Normalmente admiro as preferências de moda da minha esposa, mas naquele momento não pude deixar de sentir que estava com muita raiva. Observei com desconfiança enquanto minha esposa puxava a conversa com uma garota e depois sorria coquete para Trey. Trey, incapaz de resistir a olhar para a figura da minha esposa, acentuada pelas calças de yoga. Apesar de suas fracas tentativas de minimizar a situação, seus olhares apaixonados traíram suas verdadeiras intenções. A ansiedade me dominou e desejei desesperadamente que minhas suspeitas fossem infundadas. Quando eles entraram na sala, ela estava andando atrás dele e de repente entrou no meu campo de visão. Ela me perguntou sobre o que eu estava conversando com as pessoas na varanda. Respondi calmamente que não havia nada de extraordinário e disse que estava pronto para partir. Embora ela quisesse ficar até mais tarde, lembrei-lhe que seu irmão ainda está com nossos filhos e espera pacientemente que voltemos para partir. Além disso, nós dois tínhamos trabalho a fazer no dia seguinte. Depois de nos despedirmos de Trey e do resto da empresa, partimos para o caminho de volta. Durante a viagem, impressionado com o que vi, resolvi contar a ela minhas observações. No carro, perguntei a ela que Trey parecia estar flertando com ela, mas ela, rindo, descartou minhas preocupações como infundadas. Apesar da reação dela, não consegui me livrar desse sentimento e decidi ficar mais atento à comunicação deles no futuro. Garanto-lhe que não estou agindo irracionalmente. Eu vi Trey olhando abertamente para ela, e ela, ao que me pareceu, participou disso. Observando-os de perto, não pude deixar de notar que ela mantinha o telefone à mão o tempo todo, o que só aumentou minhas suspeitas. Ela nunca se esquecia de mencionar Trey, mencionava-o constantemente nas conversas. A primeira vez que notei a presença dele foi quando a ouvi conversando sobre ele com sua amiga mais próxima, Mandy. A partir daquele momento, ela ficou apegada ao telefone, conversando com ele até de manhã cedo. Uma noite, peguei-a fazendo outra ligação e perguntei, irritado, se era Trey. Irritada com a minha pergunta, ela apenas me lançou um olhar desapontado e confirmou que realmente era ele. Após 5 minutos ela encerrou a conversa, mas essa situação continuou por um bom tempo. Afinal, estou cansado de suas conversas telefônicas tarde da noite. Pedi gentilmente que ela limitasse suas conversas telefônicas durante o dia, especialmente quando ela estivesse falando com ele. Ela concordou, mas infelizmente continuou ligando tarde da noite, justificando-se dizendo que estava conversando com Mandy. Essa situação me causava cada vez mais frustração. Quando expressei minha preocupação por ela conversar com Trey tarde da noite, ela simplesmente ignorou e me acusou de ser paranoico. Apesar das minhas conversas diretas com ela e das tentativas de argumentar com ela, ela constantemente ignora minhas afirmações. Não tenho motivos para ficar alarmado, embora meus constantes questionamentos e interferências tenham feito com que ela parasse de mencionar Trey por completo. Talvez ela tenha pensado que isso me ajudaria a não ficar chateado, mas infelizmente isso não aconteceu. Há 2 dias aconteceu algo que me fez imaginar o pior resultado possível. Em seu dia de folga, minha esposa mencionou que iria à casa de sua amiga Mandy para ajudar sua mãe a fazer as unhas. Como eu tinha conhecimento desse plano com antecedência, minhas suspeitas não causaram muita preocupação. Depois que minha filha mais nova pediu pizza para o jantar,
expliquei a ela que a mãe viria preparar a comida, mas ela começou a fazer birra e, como eu também queria pizza, resolvi entrar em contato com minha esposa e sugerir que ela recusasse o jantar. Infelizmente, quando liguei para ela, o telefone dela imediatamente mudou para correio de voz. Perplexo, tentei ligar para ela novamente e me deparei com o mesmo resultado. Não pude deixar de me perguntar por que o telefone dela estava desligado, porque este é um caso completamente incomum. Decidido a esperar um pouco, esperei pacientemente meia hora, após o que tentei contatá-la novamente. Apesar das inúmeras tentativas, seu telefone continuou na caixa postal. Decepcionado, decidi discar o número de Mandy. Para meu alívio, ela atendeu o telefone. Perguntei onde minha esposa estava e se ela estava na casa de Mandy. Mas Mandy disse que minha esposa já tinha ido embora. Confuso, eu disse que minha esposa iria ajudar Mandy fazendo as unhas da mãe dela. Mandy confirmou isso, mas me informou que minha esposa saiu repentinamente porque recebeu uma ligação. A curiosidade tomou conta de mim e perguntei a Mandy sobre a identidade de quem ligou, mas ela disse que não sabia. Fiquei surpreso quando ela mencionou que minha esposa a aconselhou a pedir à mãe que fosse com ela ao salão de beleza no dia seguinte, antes de sair. Foi incrível, porque Mandy e minha esposa eram irmãs próximas, e foi incomum ouvir que minha esposa cancelou repentinamente a reunião e foi embora. Após o término da conversa, entrei em contato com diversas pessoas, mas nenhuma delas sabia do paradeiro de minha esposa. Só havia uma pessoa a quem eu poderia recorrer, Trey. Eu estava perdido, olhando para os acontecimentos que se desenrolavam diante de mim. Durante a festa do Super Bowl, Trey anunciou seu local de residência, mas infelizmente eu só sabia o nome da rua, mas não o endereço específico. A ideia de que minha esposa pudesse estar na casa dele me deixou inquieto e me forçou a resolver a situação com urgência. Sem pensar, rapidamente peguei as chaves e me dirigi para a saída, mas de repente me dei conta. Meus filhos ainda estavam no quarto, absortos no jogo. Depois de tentar contatá-la sem sucesso, decidi entrar em contato com meu melhor amigo Marcos. Perguntei o que ele estava fazendo e ele disse que estava em casa enquanto a namorada preparava o jantar. Depois de hesitar, criei coragem e disse que precisava de um favor importante dele. Ele gentilmente concordou em vir e me ajudar levando as crianças. Mas rapidamente mudei de ideia, percebendo que estava pedindo demais e disse a ele para esquecer. Mas apesar de sua relutância, ele persistiu em me perguntar novamente. Confessei com relutância que acredito que meu cônjuge possa estar sendo infiel. Marcos parou de falar de repente, aparentemente chocado com minhas palavras. Ele duvidou da seriedade de minhas palavras e eu compartilhei com ele francamente todas as informações que consegui reunir no momento. Mas sua resposta me decepcionou. Ele disse que não poderia ficar na minha casa e cuidar das crianças, oferecendo-se, em vez disso, para levá-las para sua casa. Essa sugestão só aumentou minha empolgação, já que a casa dele ficava do outro lado da cidade. É importante notar que eu já estava sob muito estresse. Apesar de todas essas dificuldades, consegui preparar as crianças para a viagem, que durou cerca de 30 minutos. Ele perguntou onde moravam e eu admiti que só conhecia a rua. Sua expressão tornou-se incrédula, como se eu tivesse dito algo incongruente. A rua onde Trey morava era uma longa avenida, o que o fez duvidar da minha intenção de atravessar tudo em busca de Trey. Não me acalmando, confirmei minha determinação. Quando eu estava prestes a sair, ele me parou e generosamente me ofereceu seu carro. Ele raciocinou que se minha esposa me visse, ela me consideraria um marido excêntrico e, além disso, os conhecidos de Trey não reconheceriam imediatamente seu carro. Ele me alertou contra ações descuidadas em seu carro. Ele me ofereceu para acompanhá-lo na viagem, mas recusei, pois já o havia incomodado muito. Ele assumiu a responsabilidade pelos filhos e eu fui em busca da minha esposa. Esperando desesperadamente não ter chegado tarde demais e rezando para não estar enganado em suas ações, uma parte de mim ansiava por ser provada que estava errada. Mas o instinto de masculinidade não me deu descanso.
Depois de uma longa viagem, finalmente me encontrei na mesma rua onde Trey mora e fui diminuindo a velocidade aos poucos. Procurando desesperadamente por Sylvia que, minha esposa, me encontrei em um bairro terrível. Apesar da situação desagradável, cheguei a um ponto em que não me importei. As inúmeras ações questionáveis da minha esposa me trouxeram a este lugar. No fundo do meu coração, eu esperava que o carro dela não estivesse aqui, mas, por sorte, ela estava de pé. Para meu horror, vi não apenas o carro dela, mas também a própria Sylvia, acompanhada por Trey. Ela estava vestindo um moletom rosa e Trey uma camiseta branca, shorts e chinelos. Parece que eles estavam se preparando para partir. Fiquei completamente perplexo com o que testemunhei. Ele quase não estava vestido, e sua proximidade inadequada com ela apenas intensificou meus sentimentos negativos. Ao passar, fiquei desapontado e não pude resistir a expressar minha raiva no carro. Repeti para mim mesmo que estava convencido de que ele havia iniciado um relacionamento íntimo com minha esposa. A única explicação que pude imaginar foi a traição dela, e não pude deixar de suspeitar que o telefone dela de repente funcionando tinha algo a ver com esse incidente. Não apenas a encontrei em uma posição duvidosa com esse homem, mas agora tive que correr para casa, na esperança de encontrá-la antes de sua chegada. Chegando em casa, percebi para minha surpresa que eu e meus filhos conseguimos passar na frente de minha esposa, e com muito tempo. Depois de colocar as crianças na cama, resolvi não dormir e esperar a chegada dela. Demorou quase 40 minutos até que ela aparecesse na porta com uma expressão sombria no rosto, indicando seu descontentamento. Em vez de reconhecer minha presença, ela apenas olhou em minha direção e passou por mim, indo direto para o quarto. O fato de ela estar em silêncio realmente me intrigou. Determinado a encontrar respostas, segui-a até o quarto e imediatamente perguntei por que ela decidiu desligar o telefone. Ela disse que nunca desligou e explicou que seu telefone estava sem bateria e ela precisava carregá-lo. Fiquei intrigado porque a bateria dela acabou no meio do dia. Perguntei onde ela estava e ela me lembrou que já havia mencionado que esteve na casa de Mandy. Mas afirmei que Mandy havia dito que havia ido embora e ela parecia irritada com minhas perguntas persistentes. A desculpa dela foi que se Mandy dissesse que ela havia partido, isso não significava que ela não estava lá. Fiquei chocado por estar em uma situação semelhante agora. Perguntei diretamente se ela havia deixado Mandy para ficar com Trey. Por um momento fugaz, percebi uma pitada de hesitação em seu rosto antes de ela finalmente dizer sim. A curiosidade tomou conta de mim e perguntei por que ela estava em silêncio. Em resposta ouvi um desdenhoso, não importa. Ficou claro que ela estava cansada das minhas preocupações com o Trey e me pediu para deixar tudo como está. Como ela disse, ela estava cansada. Sem fazer mais perguntas, ela perguntou se as crianças tinham sido alimentadas, ao que respondi que havíamos jantado. Com isso, ela foi para a sala e continuou assistindo TV, acomodando-se no sofá. Ela pegou o telefone. Desde aquela noite, seu comportamento como esposa mudou dramaticamente. A comunicação entre nós desapareceu. Ela evita falar comigo. Eu correspondo constantemente. Ela se retira para a sala. A expressão em seu rosto diz que ela se sente bem. Parece que ela quer se distanciar de mim, mas não consegue. A situação parece injusta. Ela se comporta como se eu tivesse cometido uma ofensa terrível, apesar de tentar satisfazer todas as suas necessidades. Estou perdido, sem saber quais passos tomar a seguir. Tenho que confiar na minha intuição para tomar uma decisão. Embora eu não possa dizer com certeza se ela traiu, há vários sinais perturbadores em suas ações. Sinceramente espero estar exagerando, mas há sinais óbvios, especialmente a julgar pelos acontecimentos na festa do Super Bowl. Eles conversaram continuamente durante toda a noite. Ele demonstrou um claro interesse por ela, e ela não o impediu. Além disso, eles marcaram um encontro secreto na casa dele. Aparentemente o relacionamento deles vai além de um simples conhecimento. Mas, no momento,
Preciso entender se estou exagerando. Bem no início do ano, minha esposa conheceu o ex-namorado da amiga no supermercado. E quando ela me apresentou a esse cara, Trey, não achei que houvesse nada de especial nisso. Atualmente, seu olhar para mim lembra o de um guarda penitenciário severo, desprovido de qualquer desejo de conversar. Sua comunicação se limita a conversas telefônicas com amigos. Ela negligencia qualquer forma de comunicação com as crianças, percebendo-as simplesmente como um dever. Sentada em nossa pequena sala de jantar, ela não tira os olhos do telefone, enviando mensagens de texto constantemente. Olho para ela confuso, sem saber como me dirigir a ela. Fiquei ainda mais chateado por não ter conseguido evitar que ela me traísse por causa da minha agenda lotada. Tanto minha esposa quanto Trey conheciam bem minha rotina diária. Fazendo malabarismos com meu trabalho, cuidando de nossos filhos e cumprindo suas obrigações para com a mãe, eles conseguiram se encontrar durante minha ausência. Fiquei sabendo das reuniões deles quando tentei ligar para minha esposa durante minha ausência, mas ela não atendeu. Ao contrário de mim, minha esposa tinha um horário mais flexível, pois era amante de si mesma e trabalhava no ramo de manicure. Sempre que eu voltava para casa, minha esposa faltava com frequência, especialmente nos dias em que ela não precisava pegar as crianças na escola. Seu comportamento incompreensível em relação ao seu paradeiro me perturbou muito, causando, ao que me parece, ansiedade. Na companhia de minha mãe, fui visitado por pensamentos de que minha esposa estava namorando outro homem. A clareza desses pensamentos excede o que posso expressar aqui, mas vocês podem imaginar os cenários angustiantes que ocupavam minha mente. Desde o momento em que ela saiu da casa de Trey, à noite, minha vida deu errado. Depois de observar atentamente a situação, hoje finalmente descobri a verdade. Trey realmente iniciou um relacionamento romântico com minha esposa. Surpreendentemente, meu plano funcionou perfeitamente e levou ao resultado desejado. No final de semana, depois de um longo dia de trabalho, fiz uma compra, um aparelho de realidade virtual. A curiosidade tomou conta de mim e resolvi experimentar durante o almoço com as crianças no McDonald's. Surpreendentemente, acabou sendo bastante viável. Isso me levou a colocar um dispositivo VR no carro da minha esposa, porque havia a possibilidade de ela estar envolvida em atividades íntimas com outra pessoa neste carro. Eu esperava que o dispositivo VR capturasse qualquer evidência, como conversas ou discussões incriminatórias que pudessem ter tido. Como resultado de tais ações, senti-me deprimido e tentei aceitar o fato de que minha vida havia tomado um rumo inesperado. Acho que o conselho mais valioso que recebi foi fingir que não estou preocupado com o Trey. Embora fosse mentira, percebi que precisava me acostumar com esse método. Ao evitar qualquer menção a ele e criar uma aparência de normalidade, consegui enfraquecer um pouco suas defesas. Não foi uma tarefa fácil, mas eu estava determinado a descobrir a verdade. Procurando consolo em alguém em quem confiava, confiei a Marcos, e ele concordou que era um plano brilhante. Há apenas alguns dias, entrei furtivamente nela e peguei o dispositivo de gravação do carro dela. Ouvindo atentamente a gravação, captei vários fragmentos da conversa. Mas lembro-me especialmente de um momento. Minha esposa conversa com Trey quando eles estão dirigindo juntos. Apesar da música de fundo, ainda consegui decifrar parte do diálogo. Ficou claro que Trey estava flertando descaradamente com minha esposa, dando-lhe elogios espetaculares. A reação dela foi uma risada que reconheci imediatamente. Embora suas palavras permanecessem ininteligíveis, elas não pareciam interferir no fluxo da conversa. A certa altura, Trey disse-lhe para fazer uma parada. Depois de um tempo, o silêncio reinou ao redor. Logo houve sons indicando que várias pessoas entraram no carro e partiram. À medida que todos mergulhavam nas conversas, ficava cada vez mais difícil distinguir suas vozes. Parecia que a mulher que dirigia os levava para lugares diferentes. No meio de todo esse barulho e capítulo, consegui captar um fragmento de uma conversa em que ele mencionava sua intenção de vir visitá-lo mais tarde.
Não entendendo o que estava acontecendo, ouvi claramente minha esposa dizer que sairia mais cedo para que ele pudesse vir. Esse foi o fim das informações úteis da gravação em seu carro. A conversa consistiu principalmente em risadas e brincadeiras casuais, com uma pessoa mencionando que Trey estava com sede. Depois disso, comecei a especular sobre o que minha esposa quis dizer quando disse que alguém saiu mais cedo. Embora Mandy, que era como uma irmã para ela, parecesse uma possível candidata. Não parecia que minha esposa estava contando a Mandy sobre Trey. Estava claro que a mãe dela não era objeto de discussão, então tinha que ser a garota que dirigia o salão com minha esposa. Não consegui entender direito a situação já que ela ainda era adolescente e estudava manicure lá, mas foi a pista mais promissora que tive. Nenhuma das outras opções me pareceu lógica. Tentando dar continuidade a essa pista, entrei em contato com meu amigo Marcos e perguntei se poderíamos trocar de carro por um dia. Para minha surpresa, ele concordou. Quando contei a ele os detalhes do que ouvi na gravação, ele ficou chocado. Ele a chamou de vendedora cara e expressou a esperança de que eu finalmente a pegasse me traindo. Dada a minha rotina diária previsível, era muito provável que ela fosse embora depois de mim. Em busca de conselhos, procurei minha mãe. Não pude cancelar a saída dela, então informei a minha mãe que só poderia ficar por pouco tempo, pois estava muito cansado do trabalho. Embora minha partida antecipada tenha incomodado minha mãe, um vizinho garantiu-lhe que a ajudaria com o jardim. Por volta das 9 horas, fui até a loja da minha esposa no momento em que ela estava fechando. Localizado em um shopping, graças a Marcos, consegui me encaixar perfeitamente em uma fileira de carros estacionados. Quando entrei na sala ficou claro que Trey realmente estava ali, o que me causou uma sensação de decepção já que minhas suspeitas foram confirmadas. Havia apenas 3 pessoas lá dentro. Minha esposa, Trey, e uma mulher que chamarei de Sherry. Aparentemente, minha esposa se esforçou muito para criar sua roupa, e Trey parecia gostar dela. Percebi que Trey se posicionou atrás de minha esposa, a abraçou e eles começaram a conversar. Com o tempo, suas ações tornaram-se mais íntimas. Trey começou a beijar o pescoço da minha esposa e a tocá-la de forma inadequada. No final, ele a pressionou contra a parede, não deixando dúvidas de que estavam se beijando apaixonadamente. Era incomum ver Sherry observando-os passivamente. Após uma breve conversa, Sherry pareceu mencionar sua partida e eles se despediram dela, sorrindo e acenando com as mãos. Tomando Trey pela mão, eles foram para o fundo da sala, aparentemente para o porão. Eu já estava no porão quando Sherry abriu seu salão, então sabia que aquele era o único cômodo localizado nos fundos. Ela procurava um cômodo mais espaçoso para seu salão, onde pudesse colocar um escritório. A sala atual não atendeu às suas expectativas em termos de aparência e de prestígio. Devo admitir que fiquei furioso. É inacreditável que ela me traia daquele jeito, considerando toda a ajuda que dei a ela. Trey, como eu suspeitava, revelou-se uma pessoa mentirosa. Sempre tive uma queda por ele e agora entendo por quê. Levando comigo um gravador, fui para o salão. Sherry já estava arrumando suas coisas e esperei pacientemente que ela saísse antes de descobrir minha presença. Quando chamei por ela, ela ficou pálida, como se tivesse visto um fantasma. Pedi-lhe persuasivamente que não trancasse as portas, garantindo-lhe que sabia de tudo. Apesar das minhas palavras, ela fingiu ser ignorante e alegou que não entendia do que eu estava falando. Eu a deixei saber que estava observando o que estava acontecendo com atenção. Além disso, recorri a palavras insultuosas e chamei-a de mentirosa e dissoluta. Como resultado, uma discussão acalorada eclodiu entre nós. Em resposta, ela disse que eu não deveria considerá-la culpada pela infidelidade da esposa, ao mesmo tempo que enfatizou que o caso deles ocorreu na presença dela. Em resposta, eu a menosprezei e exigi que ela saísse do meu caminho. Ela disse que era impossível pegá-los fazendo isso, pois a porta estava bem trancada. Perplexo, perguntei por que eles trancariam a porta se ela já sabia do caso deles.
Cher explicou que eles simplesmente não querem que visitantes inesperados interfiram com eles. Entrando na loja, rapidamente peguei meu telefone e disquei o número da minha esposa. Inesperadamente, Cher me seguiu enquanto eu me dirigia para os fundos da loja. Infelizmente, minha esposa não atendeu minha ligação e tive que assustar Cher batendo com força na porta trancada do porão. Sem saber o que estava acontecendo lá embaixo, eu sabia que nosso relacionamento estaria em perigo se ela não se assumisse. Apesar de eu ter batido 3 vezes na porta, persuadindo-os a se levantarem, eles permaneceram no porão, nada constrangidos. Voltei minha atenção para Cher e perguntei há quanto tempo ela sabia do caso de minha esposa. Cher disse enfaticamente que sabia do envolvimento de Trey há cerca de 1 mês e disse que minha esposa recentemente iniciou um relacionamento injusto com ele. Segundo Cher, Trey a abordou durante um intervalo e depois de um tempo eles desceram juntos para o porão. Ela disse que no dia seguinte discutiram os acontecimentos ocorridos. Perguntei se ela sabia que Trey era ex-namorado de Tasha, ao que ela respondeu que minha esposa havia contado a ela sobre isso. Expressando preocupação pelos nossos filhos, enfatizei a Cher a gravidade da situação, mas ela imediatamente rejeitou a responsabilidade, dizendo que não tinha nada a ver com isso. Concordando com a posição dela, disse que a entendia. Usarei o testemunho dela no tribunal. Então, quando Cher perguntou do que se tratava, entreguei-lhe um dispositivo de realidade virtual e garanti-lhe que agora ela poderia voltar para casa. Quando voltei para o carro procurei Marcos, que não só me deu uma ajuda inestimável com o carro, mas também conseguiu cuidar das crianças. Contei a ele o que havia testemunhado, e ele e sua namorada me ofereceram conforto e apoio. Enquanto conversávamos, Mandy me telefonou, o que era o acontecimento menos desejável, embora eu devesse ter previsto. Resolvi falar com ela e ela me disse que minha esposa já havia compartilhado com ela tudo o que gostaria de discutir comigo no dia seguinte. Insisti em falar com minha esposa agora mesmo, mas Mandy recusou, temendo minha reação. Apesar dos meus repetidos pedidos para falar com minha esposa, Mandy se manteve firme e se recusou a nos conectar. Ela até ameaçou envolver a polícia se eu tentasse visitá-la. Mandy insistiu para que eu esperasse até o dia seguinte, pois na opinião dela nós dois precisamos nos acalmar antes de conversar. Acenei para interromper a conversa, dizendo que sim, não importa, e encerrei abruptamente a conversa. Quando voltei para casa com as crianças, uma onda de emoções avassaladoras me atingiu. Junto com eles veio à tona a ansiedade, aumentando a tensão interna. Ainda é difícil perceber que essa é a minha realidade. Apesar de ter feito todo o possível para agradar a essa mulher, ainda não consegui dar conta da tarefa. Eu acreditava que depois de muitos anos de casamento não teria que enfrentar tal situação. Acima de tudo, estou atormentado pelo facto de este não ser um caso isolado, mas sim um teste constante. Eu entendo que eles estavam constantemente tendo um relacionamento íntimo. Como resultado, todo o meu mundo ficou cheio de caos e desordem. Estou ansioso até amanhã para ouvir o que ela tem a dizer. A responsabilidade agora é dela e, se eu não ficar satisfeito com a resposta dela, iniciarei o processo de divórcio. Meus pensamentos estão acelerados e começo a duvidar que sair da casa de Marcos tenha sido um erro. Me sinto isolado, mas queria expressar aqui minha insatisfação, pois todos parecem se interessar pelo que minha esposa faz. Durante a minha visita ao salão, nem tudo correu para melhor. É incrivelmente difícil perdoar o que aconteceu, especialmente considerando que praticamente tive que rastrear essa mulher por toda a cidade. As inúmeras confissões gravadas no meu aparelho VAR tornam impossível negar a verdade sobre o que vem acontecendo desde o início deste ano. Não posso deixar de me sentir extremamente desconfortável com a forma como as coisas eventualmente se desenrolaram. Tudo desabou quando peguei Trey e ela dando um beijo apaixonado. Chegou o dia seguinte e minha esposa não entrou em contato comigo. Isso realmente não me incomodou, pois eu estava ocupado contando a todos sobre sua infidelidade e procurando ajuda jurídica. Conversei com um advogado que me foi recomendado pela internet,
Como ele estava saindo do escritório naquele momento, tive que ligar de volta mais tarde para tirar suas dúvidas. Levei as crianças para minha mãe, pois ela insistiu que passassem o fim de semana com ela. Ela colocou toda a culpa em mim, explicando pela escolha de uma esposa e expressando desconfiança de que eu possa cuidar dos filhos no momento. Naquele momento, minha tia entrou na sala vinda da cozinha e perguntou que tipo de vozes elevadas elas eram. Minha mãe começou a explicar a situação para minha tia e ela ficou visivelmente confusa. Mamãe não disse nada para me repreender, mas apesar de suas palavras duras, fiquei aliviado por ela cuidar das crianças. Deixado sozinho comigo mesmo, consegui organizar meus pensamentos e desabafar a raiva acumulada. Nesse momento, meu amigo Marcos se virou para mim e perguntou como foi minha conversa com minha esposa. Respondi que não tinha falado com ela e, brincando, sugeri que ela provavelmente estava tomando sorvete em algum lugar. Marcos percebeu que ela talvez não ligasse, mas eu não me importei. Eu estava pronto para seguir em frente. No sábado, enquanto estava absorto na limpeza da casa, o som das chaves da minha esposa me trouxe de volta à realidade. Ocorreu-me que estava tão perdido em meus pensamentos que nem percebi o carro dela parar. Para minha surpresa, a amiga da esposa de Mandy a acompanhou quando entraram na casa. Mas Mandy não se parecia em nada com o que era habitual. Vestida com um moletom Nike cinza simples, sem maquiagem, com o cabelo solto. A vergonha em seu rosto indicava um sentimento de arrependimento, talvez por ter sido pega em algum tipo de atrocidade. Era incomum para mim vê-la naquele estado. Ela geralmente exalava elegância e atraía a atenção de todos. Talvez agora esse privilégio pertencesse exclusivamente a Trey. Era óbvio que ela gostava da forma como ele a admirava abertamente, principalmente quando ela vestia calças de yoga, já que notei os olhares francos de Trey na festa. Quando Mandy entrou em nossa casa, ela me implorou que desse a minha esposa uma chance de falar. Ela me implorou para lhe dar uma chance de falar. Eu concordei, garantindo-lhe que estava tudo bem. Depois que Mandy disse algo para minha esposa, ela saiu para a varanda. Expressei a minha esposa minha surpresa por Mandy ter aparecido e falado comigo. Minha esposa admitiu que queria falar comigo depois que vi ela e Trey no salão. Ela admitiu que desde então tem medo de voltar para casa. Curiosa para saber onde estavam nossos filhos, ela me perguntou onde eles estavam. Eu informei a ela que eles estavam com a mãe. A decepção encheu seus olhos como se ela não esperasse tal resposta. Ela expressou sua raiva pela minha decisão de encorajar Sherry a contar tudo o que sabia sobre Trey e o relacionamento deles. Além disso, informei a ela que Sherry não perdeu tempo em traí-la para se proteger quando fosse pega. Segundo minha esposa, houve um desentendimento entre eles. Desde então, Sherry não apareceu mais no trabalho. Expressei minha indiferença pela situação de Sherry e sua tendência para fofocar. Minha esposa ergueu as mãos reconhecendo que eu estava certo e disse que queria evitar uma briga. Ela se desculpou e confessou seu caso com Trey, expressando o desejo de que eu não soubesse disso. Eu disse a ela que um simples pedido de desculpas não resolveria a situação e que me senti traído. Perguntei como ela poderia demonstrar abertamente esse cara na minha frente, fingir que ele era apenas um amigo e só então abandonar nosso relacionamento. Em resposta, ela admitiu seu erro e admitiu que sua paixão por Trey ficou fora de controle. Ela disse que sua amiga íntima Tasha, que o conheceu antes, sempre elogiou suas qualidades, enfatizando sua atratividade. Quando trabalhavam juntos, ela revelava à minha esposa as mensagens de texto explícitas que Tasha e Trey trocavam durante o horário de trabalho. No dia seguinte, minha esposa e Tasha discutiram o conteúdo, e minha esposa ficou muito satisfeita com o que ouviu. Ela admitiu que se empolgou com Trey quando ele veio buscá-la no trabalho. Curioso, perguntei se ela havia mantido contato com Trey durante esse período. Ela respondeu que ele a havia elogiado diversas vezes, mas a comunicação deles era limitada. Esta revelação confirmou minhas suspeitas de que algo estava errado. Quando encontramos Trey no supermercado, não conseguia me lembrar dela ter lhe dado seu número de telefone.
Ela mencionou que ele pediu e a partir daí começaram a trocar mensagens, o que acabou virando flerte. Depois disso, ela começou a passar tempo com ele e seus amigos. Curiosa sobre o paradeiro dela no dia em que deveria fazer as unhas da mãe de Mandy, dei o nome de Trey para mostrar que sabia seu local exato de residência. Surpresa, ela perguntou como eu sabia disso e confessei que eu mesmo tinha ido procurar. Naquela noite eu a vi com ele na rua. Quando perguntei sobre isso, ela optou por não responder e perguntei novamente. No final ela confessou e perguntei diretamente se eles tinham sido íntimos até aquele momento. Em resposta, ela simplesmente se desculpou. Segundo ela, ele a contatou dizendo que todos já estavam reunidos e a convenceu a deixar Mandy para que pudessem ficar sozinhos. Ela esperava que mais pessoas se juntassem a eles, mas no final, Trey admitiu que queria a companhia dela apenas na solidão. Perguntei por que ela não foi embora naquele momento, ao que ela respondeu que sabia das intenções dele. Ela admitiu que ele ficou muito carinhoso, subiu para beijar. Ela admitiu que a situação estava fora de seu controle e lamentou não ter ousado rejeitá-lo. Com raiva, comecei a chamá-la de palavras insultuosas e a acusá-la de arruinar nosso casamento por causa de alguma pessoa insignificante. Ela se desculpou, mas eu expressei desconfiança nela. Perplexo, pedi-lhe que esclarecesse o que queria dizer ao dizer que não queria confiar em mim. Ela disse que queria fazer uma viagem romântica com Trey. Em resposta, expressei meu repúdio, dizendo que ela era completamente desprovida de razão, mas ela insistiu por conta própria, enfatizando que seus sentimentos eram sinceros. Ela admitiu que sempre nutriu fantasias sobre Trey, mas nunca deu importância a elas até o dia em que o conhecemos inesperadamente. Foi então, explicou ela, que Trey lhe contou que ele e Dasha nunca tiveram um relacionamento sério, o que a deixou muito feliz. Além disso, ela mencionou que Trey voltou a flertar com ela, o que alimentou ainda mais suas esperanças. No final, seu desejo secreto se tornou realidade quando ela foi à casa de Trey naquela noite. No decorrer da conversa, ela admitiu que gostaria de sentir um sentimento de culpa, mas, por incrível que pareça, isso lhe escapou. Depois disso, muitas vezes ele passou a oferecer-lhe encontros casuais, o que, segundo ela, acontecia de forma espontânea. Mas com o tempo, estas reuniões tornaram-se mais organizadas e planeadas. Ela admitiu que deveria ter discutido o assunto comigo em vez de envolver Trey secretamente. Ela afirmou que eu não merecia tal tratamento e argumentou que tal abordagem era uma opção mais apropriada. Fiquei completamente chocado. Repeti que ela era realmente irracional e duvidava da sinceridade de seu desejo de deixar a família por este homem. Perguntei se ela estava realmente falando sério sobre desistir de tudo por ele. Em resposta, ela disse que não era só porque ele era um cara. Ela explicou que sempre teve sentimentos por ele e lamentou não tê-los percebido antes de se casar comigo. Além disso, ela disse que Trey também manifestou o desejo de ter um relacionamento com ela. Recentemente, Trey percebeu que ela tem sentimentos mais fortes por ele do que pelo próprio marido. Fiquei chocado com esse fato. Sentindo-me insultado, até perguntei se ela tinha alguma ligação com os amigos dele, o que ela achou que eu era louco. Mencionei que suas ações ao conduzi-los pela cidade pareciam suspeitas, o que implicava que seria lógico se algo mais estivesse acontecendo. Ela disse que Trey às vezes pedia que ela desse carona aos amigos sem aviso prévio. Perguntei se ela havia se tornado algo como um serviço gratuito do Uber, ao que ela simplesmente acenou, revirando os olhos. Ela disse que tudo aconteceu por si só, sem qualquer intenção da parte dela. Depois de expressar minha decepção, respondi com indiferença: tudo bem, tudo o que você disser. Então minha esposa soltou uma bomba, dizendo que queria acabar com nosso casamento porque não suportava quando eu era devotado a ela e seus pensamentos estavam ocupados com outra pessoa. Tentando entender tudo, perguntei sobre o relacionamento dela com Trey e como Tasha, uma amiga em comum, reagiria ao seu novo interesse.
Ela me convenceu de que naquela época seu relacionamento com Trey era casual e Tasha não se importaria, mas notei que Tasha inevitavelmente a perceberia de forma diferente e bastante razoável. Minha esposa, aparentemente querendo evitar mais conflitos, confirmou seu desejo de se separar amigavelmente. Acompanhada de Mandy, minha esposa saiu, olhando constantemente pela janela durante nossa conversa. Seu destino permaneceu um mistério. Relutantemente, tive que admitir que minha esposa estava certa, seria insuportável casar com alguém que preferisse estar com outro homem. Apesar de seus equívocos, decidi dar a ela a oportunidade de descobrir a verdade sozinha e decidi terminar. Mas ficou ainda mais difícil morar sozinho em casa depois disso. A estranheza da situação me deixou furioso. É realmente tão fácil dissolver um casamento? Eu acreditava sinceramente que o fato de estarmos casados há mais de 10 anos nos protegeria de tais problemas. Mas quando chegou segunda-feira, tirei uma folga do trabalho para consultar um advogado e iniciar o processo de divórcio. Alguém mencionou que eu poderia pedir pensão alimentícia ao salão de manicure da minha esposa e me garantiu que os filhos poderiam morar comigo. Minha mãe ajuda muito no cuidado dos filhos, mas recentemente descobri que ela os mima muito quando estão com ela. Já contei aos meus filhos sobre a decisão da mãe de deixar a família e morar em outro lugar. Quando minha filha mais velha se dirigiu a mim com perguntas, só pude falar da minha decepção causada pelo ato da própria mãe. Foi uma conversa difícil, mas senti que eles precisavam saber a verdade. É claro que eles não receberam muito bem esta notícia. Mas como a informação era aberta, pensei que poderia ser usada a meu favor. Portanto, depois de levar os filhos, fomos até a casa do Trey, onde a mãe deles iria morar. Eu queria mostrar esse lugar para eles e perguntar se eles gostariam de morar lá com ela. Eles olharam para a casa em ruínas, viram um grupo de homens parados na varanda e recusaram imediatamente. Duvidando da decisão deles, perguntei se eles tinham certeza, e meu filho mais velho afirmou com firmeza que mesmo $1 milhão não os faria mudar de ideia. Hoje, na hora do almoço, entrei em contato com minha esposa e informei que já havia iniciado o processo de divórcio. Para minha surpresa, a reação dela foi simples: ok. Ela disse que gostaria de visitar as crianças e conversar com elas, ao que eu informei que minha mãe iria buscá-las na escola hoje, pois eu tinha coisas importantes para fazer. Minha esposa queria muito conversar com eles, ao que respondi que assim que chegasse em casa ela poderia visitá-los e que eu pediria à minha mãe que os trouxesse de volta depois que ela passasse um tempo com eles. Ela perguntou se poderia simplesmente pegar as crianças, ao que eu lhe disse que se ela realmente quisesse vê-las com urgência, deveria ir até minha mãe e buscá-las. Mas eu avisei que talvez não fosse a decisão mais sábia. Isso perturbou minha esposa, que me acusou de depender constantemente de minha mãe. Decepcionado, acabei concordando que, se ela realmente quisesse ver as crianças, tenho certeza de que Trey nunca desistiria de seu estilo de vida confuso. Quanto a ela, enquanto está ocupada com seu novo parceiro e negligencia os filhos, espero que às vezes pense nas consequências que a aguardam. Isso não me preocupa mais, e como falei antes, vou deixá-la em paz, para que ela não se preocupe com as possíveis consequências. O início dessa trajetória foi certamente assustador, mas me fortaleceu. Passei por uma experiência incrivelmente difícil que me deixou arrasada. Embora ainda esteja lutando contra isso, estou determinado a superar essa situação difícil um dia. Minha futura ex-esposa apresentava deficiências significativas e egoísmo excessivo. Detesto vê-la abandonar seus princípios por causa de uma pessoa indigna, enquanto espera que eu os cumpra. Recentemente, muitos homens decentes têm feito esta pergunta, e parece injusta. Infelizmente, algumas pessoas não merecem lealdade sincera. Já se passou meio ano desde que minha esposa disse que queria o divórcio e agora não somos marido e mulher. O julgamento foi como um vulcão de fogo. Ela exigiu a custódia total dos filhos, mas o tribunal negou-lhe isso. Ela também foi designada para me pagar pensão alimentícia, o que a deixou muito irritada. Eu não consigo nem voltar aos meus sentidos neste momento.
Ainda estou muito preocupado que minhas filhas tenham ficado sem mãe, já que minha ex-mulher praticamente não passa tempo com elas. Ela trocou nossos filhos por seu novo amante. E a pior coisa que descobri recentemente é que Trey a convenceu a abandonar o negócio e se mudar, com que ela concordou sem hesitação. Ela se tornou dependente apenas dele e provavelmente ficou feliz com isso. Mas não por muito. Certa manhã, quando minhas filhas estavam na casa da minha mãe, bateram na porta da minha casa e era minha ex-mulher. Ela estava chorando e implorou para entrar em casa, mas eu não a deixei entrar. Essa mulher corrupta disse que encontrou Trey com outra mulher, bem na cama deles e ela não tem para onde ir agora. Eu disse a ela que não era problema meu e aconselhei-a a entrar em contato com parentes ou amigos. Humilhada, ela saiu quando fechei a porta na cara dela. Cerca de mais um mês se passou e Marcos, meu amigo, me ligou e disse que ontem estava em um clube de strip e viu minha ex-mulher lá como dançarina. Ele também disse que me enviaria uma foto de Mandy dançando sem roupa. Ele simpatizou comigo e disse para eu esperar pela foto. Fiquei muito triste com esta notícia. Eu não queria que a reputação do meu ex afetasse minhas filhas. Depois de ver a foto, comecei a me sentir mal e a apaguei rapidamente. Depois de consultar minha mãe, decidi me aproximar dela. E agora moramos em uma casa um pouco menor do que antes. Minha mãe me ajuda em tudo, e acho que minhas filhas estão aos poucos começando a esquecer a mãe rebelde. Depois de saber da infidelidade da minha mãe com um dos paroquianos, corajosamente entrei em conflito com ela e revelei o conteúdo de mensagens de texto incriminatórias. Essa revelação levou a uma reviravolta chocante nos acontecimentos. A minha mãe, movida pela raiva e pela negação, decidiu ir às autoridades e exigir a minha prisão. Na nossa família, meu pai, de 48 anos, permanece calmo e contido, e minha mãe, de 45 anos, assumiu o papel de anfitriã, apesar de meu pai ser o principal ganha-pão. Durante todo o tempo, fico triste ao ver como minha mãe trata constantemente meu pai sem respeito. Ele havia sido tratado por tanto tempo que estava acostumado, não prestando atenção nas ações dela. Quando olho fotos antigas de meu pai quando jovem, vejo que um sentimento de alegria emana de seu rosto. Mas à medida que o casamento durou, essa felicidade brilhante desapareceu gradualmente. Se você digitar a palavra narcisista em um mecanismo de busca, provavelmente aparecerá uma imagem parecida com minha mãe. Minha conexão com minha mãe oscila entre o apego e a discórdia. Muitas vezes brigamos e por isso ela exige que eu saia de casa. Como resultado, costumo ficar com meu namorado ou com parentes. Num sábado, dormi demais depois de passar a noite anterior com meu namorado. Quando acordei, percebi que todos haviam saído de casa. Sentado na sala assistindo TV, percebi que minha mãe deixou acidentalmente o telefone no sofá. A curiosidade tomou conta de mim e abri meu telefone e vi uma série de mensagens de texto não lidas. Dentre elas, uma mensagem me chamou a atenção. Depois de abrir e visualizar o conteúdo, fiquei chocado com o que descobri. Acontece que durante muitos anos ela manteve um relacionamento secreto com outro homem. As mensagens continham conversas detalhadas sobre namoro, paquera e, surpreendentemente, minha mãe até lhe enviou fotos provocantes dela mesma. Aparentemente, ela foi a iniciadora da maioria deles, enquanto ele periodicamente expressava o desejo de encerrar o relacionamento, mas depois os retomava. O caso deles praticamente não estava escondido. Todos os detalhes foram claramente indicados em mensagens de texto. Fiquei cheio de raiva não só por causa da traição, mas também porque me parecia que minha mãe vivia uma vida dupla. Por muitos anos ela me criticou constantemente por ter namorado, mas durante todo esse tempo ela teve um caso de longa data com esse homem. Documentei meticulosamente tudo o que estava acontecendo, tirei inúmeras fotos e revisei cada detalhe. Sentindo necessidade de apoio, procurei imediatamente minha irmã mais velha, que tinha apartamento próprio. Para minha surpresa, ela também ficou chocada com a descoberta chocante que encontrei.
O caso continuou e, embora minha irmã acreditasse que deveríamos deixar a mãe contar a verdade ao pai, eu não concordei, duvidando que ela realmente fizesse isso. Então, quando voltei para a faculdade no dia seguinte, decidi não contar a meu pai. Pouco depois recebi uma mensagem de minha mãe pedindo desculpas por não querer conversar comigo. Confuso com a mensagem dela, procurei minha irmã para saber se ela tinha alguma ideia do que nossa mãe queria dizer. Para minha surpresa, minha irmã me contou que havia conversado com a mãe, que nega categoricamente seu envolvimento em um relacionamento amoroso. Durante uma conversa de texto com a mãe, ela me convenceu de que não tinha um caso e recorreu à terapia. Embora eu tenha me abstido de divulgar as evidências de sua infidelidade que havia coletado, ainda assim informei-a de que havia recebido mensagens. Apesar de suas tentativas de me convencer de que essas mensagens foram repassadas à terapeuta, percebi que ela era desonesta, pois conhecia a verdade em primeira mão. Para confirmar minhas suspeitas, resolvi fazer perguntas sobre a pessoa com quem ela se comunicava. Para meu horror, descobri que esse homem tem namorada e filhos de relacionamentos anteriores. Aparentemente ele ocupa um lugar importante na igreja, pois publica regularmente literatura religiosa em sua página no Facebook. Esta é a mesma igreja que minha mãe frequenta. É provável que eles tenham se cruzado lá, o que levou ao romance. Quando finalmente me convenci de que minha mãe não admitiria sua infidelidade, decidi recorrer a meu pai e contar-lhe a situação. Mas decidi não mostrar nenhuma evidência. Eu esperava que meu pai iniciasse uma conversa com minha mãe sobre esse assunto. Mas, infelizmente, ele não foi um daqueles que resolve diretamente essas questões, como já disse. Eu estava cético quanto à capacidade dela de manipulá-lo, mas não podia negar a tristeza inconfundível que era evidente no comportamento do meu pai. Minha mãe interrogou persistentemente meu pai, tentando desesperadamente descobrir a verdade sobre sua tristeza. Era apenas uma questão de tempo até que ele sucumbisse ao questionamento persistente dela. Relutantemente, meu pai confessou que descobriu a traição, chamando minha irmã e a mim de seus informantes. Para sua surpresa, ele admitiu que não havíamos fornecido nenhuma evidência sólida para apoiar suas palavras. Infelizmente, eu não estava a par da conversa deles, mas sabia que minha mãe tem uma capacidade incrível de influenciar as decisões de meu pai. Ela tinha uma habilidade inata de afetá-lo facilmente. Mas quando vi minha mãe enganando meu pai inventando visitas a um terapeuta e me acusando falsamente de invadir sua vida pessoal, não pude deixar de duvidar de suas habilidades manipuladoras. Depois de lhe enviar uma mensagem, contei-lhe sobre as evidências indiscutíveis de sua infidelidade. Ficou claro para a mãe que desta vez nem tudo seria tão simples. Acima de tudo, minha mãe se arrependeu de não ter excluído as evidências armazenadas em meu telefone. Além disso, ela insistiu que, se eu quisesse voltar para casa, deveria pedir desculpas e remover todos os vestígios do incidente do meu telefone. Em busca de conforto e conselhos, confiei na minha avó. Não é de surpreender que ela tenha ficado do lado de minha mãe, mas sua posição não me machuca nem me incomoda. Suspeito que minha avó sabia da infidelidade de minha mãe, ou pelo menos sentia que algo estava errado em seu relacionamento com meu pai. Toda esta situação tem me causado muito estresse, mas sinto-me aliviada por ter podido confiar no meu pai e partilhar com ele as minhas experiências. Agora, minha principal tarefa é dar o máximo apoio ao meu pai neste momento difícil. Quanto a voltar para casa, não me importo muito, pois tenho a oportunidade de morar com meu namorado se for preciso. Ficou claro para mim que minha mãe havia conseguido colocar todos contra mim quando minha tia me repreendeu por verificar o telefone de minha mãe sem discutir o assunto com ela. Segundo minha tia, meus pais eram felizes um com o outro e minha mãe desempenhou um papel importante cuidando de mim e de meus irmãos durante nossa educação. Mas quando ela perguntou sobre meus motivos, tive dificuldade em formulá-los, pois ela não entendeu a dinâmica do desenvolvimento de nossa família durante meu crescimento. Ela me aconselhou a conversar com minha mãe para resolver todos os problemas, enfatizando sua neutralidade nos assuntos familiares. Infelizmente,
Quando compartilhei meu ponto de vista, minha mãe ficou chateada, acusando-me de expor nossos problemas familiares a todos. Este caso foi outra ilustração clara de sua duplicidade. No passado, ela disse aos meus parentes que eu estava me comportando mal e invadindo sua privacidade ao espiar seu telefone. Além disso, ela alegou fraudulentamente que frequentava sessões de psicoterapia, quando na verdade tinha um caso extraconjugal. Tendo decidido expor as suas mentiras sobre o caso, decidi apresentar ao meu pai todas as provas que tinha recolhido. Foi muito importante ajudá-lo a compreender a verdade. No dia seguinte, quando eu ainda estava na faculdade, minha mãe entrou em contato comigo por videoconferência. Mas a conversa não correu bem. Felizmente, meu namorado estava ao meu lado, me apoiando e me ajudando a manter minha resiliência. Acho que nunca experimentei medo e ansiedade tão intensos antes. Na verdade, minha mãe tentou transferir a culpa para mim, fazendo-me acreditar que eu era o culpado por me envolver nessa história. Ela não confirmou nem negou a infidelidade do pai, mas em vez disso se concentrou no fato de que eu não deveria estar mexendo no telefone dela. Além disso, ela até ameaçou que quando voltasse da faculdade iria à polícia e eu seria preso. Apesar do tremor, criei coragem e disse que estava preparado para as consequências de ser expulso da faculdade, pois era muito importante que meu pai soubesse da traição. Ela insistia constantemente que meu pai não precisava conhecer seu próprio nível de felicidade. Além disso, minha mãe disse que se sentia privada da atenção do pai, mas mesmo que haja alguma verdade nisso, ainda assim não justifica a traição. Quando estávamos terminando a conversa, ela me garantiu seu amor e perguntou se eu queria conversar com meu pai. Depois de alguma hesitação, concordei. Quando a conversa terminou, meu namorado ficou surpreso ao ver como minha mãe tentou transferir para mim a culpa por seus erros. Alguns pontos das declarações de sua tia e de sua mãe sobre ele não eram inteiramente verdadeiros. Segundo meu pai, ele estava pensando em sair ou ficar e não guardava rancor de mim. Antes de contatar minha mãe e minha tia, minha irmã já havia discutido a situação com o irmão mais velho de meu pai, mantendo-o atualizado. Minha mãe ficou ofendida por minha irmã por contar a parentes distantes sobre nossos assuntos pessoais. Mas meu pai não expressou qualquer raiva pelo fato de confiarmos em seu irmão, o que me trouxe algum alívio. Ao retornar da faculdade, me deparei com a necessidade de tirar minhas coisas da casa dos meus pais. Posteriormente, procurei refúgio na casa do meu namorado por cerca de 10 dias, após os quais decidi transferir alguns dos meus pertences para a casa de um amigo, que fica mais perto do meu local de trabalho. Apesar das dificuldades que enfrentei, decidi não abandonar o emprego devido às suas vantagens excepcionais, difíceis de obter noutros locais. Além disso, durante a faculdade, minha mãe me informou que planejava excluir a mim e a minha irmã do programa de seguro-saúde. Nesse sentido, até a semana passada, procurei ativamente um novo apartamento e um carro. O último mês foi certamente um período de grandes dificuldades. Tive a premonição de que tudo acabaria assim. Neste fim de semana irei a uma reunião de família onde poderei conhecer meu pai, irmã, irmão e tio. Espero que todos possamos debater juntos e bolar um plano para ajudar meu pai. Recentemente meu irmão me contou sobre as brigas frequentes entre mamãe e papai, e parece que ele está começando a entender o quão astuta ela pode ser. Embora eu não possa observar pessoalmente o que está acontecendo a portas fechadas, parece que a situação com minha mãe está longe de ser normal. Suas tentativas de confundir e manipular podem não trazer mais os resultados desejados. Falando francamente, minha mãe é incrivelmente agressiva e não sofre nenhuma consequência de suas ações. Parece que as consequências finalmente a alcançaram. É especialmente deprimente que ela nunca peça desculpas, mesmo quando percebe que está errada. Esse comportamento persiste desde a infância. Agora minha principal tarefa é apoiar meu pai nesse período. Segundo meu irmão, nosso pai tem dado sinais de tristeza ultimamente. Isso é perfeitamente compreensível, considerando a difícil situação em que ele se encontrou depois de saber do ato de minha mãe.
Depois de 23 anos de convivência, certamente é difícil para ele. O principal problema que ele enfrenta é administrar as finanças e garantir novas moradias para ele e meu irmão. Felizmente é um pouco mais fácil para ele saber que eu e minha irmã somos capazes de cuidar de nós mesmas. Dado que sei sobre a infidelidade dela, estou numa posição potencialmente vantajosa. No momento estou pensando se vale a pena revelar a identidade da pessoa com quem ela teve um caso. E se eu decidir fazer isso, considerarei o curso de ação mais apropriado. Estou triste pelo facto de ela ainda não ter admitido a sua infidelidade e continuar a afirmar que é inocente. Isso me perturba extremamente. Especialmente porque durante a nossa conversa de ontem, quando discutimos questões de transporte com o meu pai, ela sugeriu que esta situação poderia ter sido evitada se eu tivesse guardado todas as provas e pediu desculpa por ter invadido a sua privacidade verificando o seu telefone. Tenho esperança de que meu pai acabe pensando em se divorciar de minha mãe ou, pelo menos, encontre uma solução que beneficie a mim e a minha irmã. Como resultado, nossa família planejou uma viagem para dar um tempo longe de mamãe, papai, irmã e eu. Infelizmente, minha mãe não está feliz com esta decisão. Além disso, descobri recentemente que meus pais estão discutindo sobre minha presença na vida deles, porque minha mãe não quer mais que eu esteja por perto e meu pai não concorda com ela. Parece que o pai está pensando em se divorciar, mas aparentemente há algum obstáculo que o impede de tomar uma decisão firme. Estou muito triste pelo fato de meu pai não se afirmar tanto quanto eu gostaria. Além disso, ainda acredito que minha mãe não é totalmente responsável pelos seus atos. Recentemente, enquanto estava na faculdade, descobri que minha mãe de alguma forma teve acesso às evidências que enviei para o telefone do meu pai. Surpreendentemente, papai nunca recebeu a prova que enviei e presumi erroneamente que ele já a tinha visto. Também tomei consciência de que minha mãe interfere ativamente na minha comunicação com meu pai, temendo que eu pudesse revelar novos detalhes de seu comportamento. Achei que não havia necessidade de provar mais uma vez ao meu pai, pois ele já confiava em mim e na minha irmã no que diz respeito à infidelidade da minha mãe. Durante toda a viagem, evitamos deliberadamente falar sobre a mãe, querendo dar um tempo dela e focar na nossa vida juntos. No final, confiei na namorada do homem com quem minha mãe teve um caso, e ela ficou grata por compartilhar todas as evidências. Percebi que ela rompeu o relacionamento com o parceiro de minha mãe depois que minha mãe se voltou para mim com raiva. Fui culpado de espalhar informações falsas sobre ela e até expressei arrependimento por não ser filho dela. Foi doloroso para mim ver quanta dor minha mãe sentiu quando seu parceiro terminou abruptamente o relacionamento, e isso causou uma reviravolta significativa em sua vida. Ficou claro que o final do romance afetou mais minha mãe do que a tristeza de meu pai. Meu irmão me disse que atualmente meus pais não moram no mesmo quarto. A razão da indecisão do meu pai sobre a questão do divórcio reside no receio de que isso possa afetar a sua pensão e tudo que ele construiu. Resulta de minhas observações que ele está atualmente em uma situação difícil. Sinceramente, quero que ele pense em se divorciar de minha mãe porque não há carinho suficientes no relacionamento deles. Acredito que minha mãe depende mais dele do que ele dela, e quero muito que ele perceba esse desequilíbrio. Espero sinceramente que ele encontre coragem para iniciar o divórcio e se dê a oportunidade de explorar as possibilidades de uma existência mais alegre e gratificante.